Muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões. E agora a gente vai falar sobre pneumonias, relembrar os principais CCQs e mostrar umas questõezinhas mais chatas, algumas mais decorebas, algumas meio mal elaboradas para te preparar para toda e qualquer situação de prova. Primeira é uma dessas, questão maldita, PMG São Paulo 2021. Você está atendendo uma paciente com quadro de tosse, secreção e febre há 2 dias e faz uma hipótese de pneumonia adquirida na comunidade. O exame imprescindível para complementar a avaliação na clínica neste momento é o exame de escarro para bacterioscopia, a fresco definindo a etiologia. Radiografia de tórax em PA e perfil para confirmar o diagnóstico. C. Dosagem de ureia e hemograma completo para definir a gravidade do quadro. D. Sorologia de HIV para verificar a ocorrência de imunossupressão. Ou E. Pesquisa de BAR em 3 amostras. Simbora, para fazer um diagnóstico de pneumonia você pode fazer tranquilamente só na clínica. Isso é um fato, isso daqui está escrito na literatura. O exame complementar ele vai entrar quando você tiver dúvida ou estiver pensando em alguma complicação, beleza? O paciente se tratou, não melhorou, a gente vai até ver uma questãozinha assim bem bacana. E você vai estudar um pouquinho alguma complicação, se é algum derrame pleural, e é diferente. Muitas vezes a gente pode pensar, ó, paciente aqui, tranquilo, acho que o diagnóstico é esse, ó, tem uma tosse produtiva, um quadro de evolução rápida, 2, 3 dias, tem febre também, tem uma alteração que não escuta, pneumonia, vou tratar aqui dependendo se tem alergia ou não, dependendo se utilizou antibiótico recentemente e se eu vou internar ou não. Essa questão foi um pouquinho mais maldosa. Ela até colocou no enunciado, e por isso não foi anulada, imprescindível para complementar a avaliação. Como falou que é complementar, não dependia tanto, 100%, mas foi mal feita, vai. Vai brigar com a questão? Não. Tenta se virar do jeito que você pode. Vamos lá. Exame de escarro para bacterioscopia a fresco definindo a etiologia. Queridos, não é o que a gente está pensando, né? Um quadro de tosse, febre há 2 dias. Paciente, para a gente pensar em tuberculose, principalmente, estudar o escarro desse nosso paciente, a gente vai pensar que ele está tossindo 3 semanas, tem perda ponderal, tem um contactante, teria que ter alguma coisa a mais. Letra B, radiografia de tórax em PA e perfil para confirmar o diagnóstico. Mentira sua! Essa era a resposta correta da questão. Mas vamos lá. Paciente com um quadro muito precoce, até 48, 72 horas, pode não ter uma radiografia muito alterada, demora um pouquinho, tem um gap entre a clínica e a sujeirinha ali, o sistema imune fazendo aquela inflamação que aparece na radiografia de tórax. É uma ferramenta que com alguma frequência a gente pode utilizar assim, olha, estou um pouco na dúvida, vou utilizar esse exame, uma quantidade de radiação bem menor que uma tomografia, claro que você pode fazer um raio-x somente para complementar, ou se é um paciente de mais idade, ou você está na dúvida, tá bom? Mas com certeza não é um exame imprescindível sem o qual a gente não consegue fazer um diagnóstico de uma pneumonia. Quantos milhões de vezes a gente já não faz uma avaliação, pela avaliação clínica? Mas ficou com uma resposta para a questão. A gente pode excluir as outras, e essa sobraria como a menos pior, mas não é uma questão boa não. Essas questões ruins aparecem para você, então a gente tem que te mostrar, não é para você ficar brigando, ficar bravinho não, aparece para todo mundo também. Simbora. Letra C, dosagem de ureia e hemograma completo para definir a gravidade do quadro. Tudo bem, se o paciente tiver uma ureia pouco aumentada, pontuaria lá no CURB, uma disfunção ali, uma creatinina, a gente vai pensar, olha, o paciente tem disfunção renal, ele tem uma disfunção orgânica, posso estar pensando até num quadro de sepse. Mas o hemograma para definir gravidade do quadro não vale, né? Ah, tem uma leucocitose. E aí, a pessoa às vezes tem uma faringite, uma amidalite, vai tranquila para casa, tô sem dor de garganta, mas não tem gravidade. Então o hemograma eliminaria essa alternativa. A gente pode até usar também para tirar dúvida, mas não é definidor de gravidade para a gente. D. Sorologia de HIV para verificar a ocorrência de imunossupressão. Não, as pessoas não necessariamente têm imunossupressão só porque tiveram uma pneumonia. Claro, tem um quadro de repetição ou diagnostiquei uma tuberculose. Aí sim, você tem que investigar HIV. Não é o quadro desse nosso paciente, pelo menos não falaram nada disso para a gente. Pesquisar BAR em 3 amostras, também não é isso que a gente está pensando conforme a gente discutiu no quadro. Grande CCQ aqui para a gente. O diagnóstico de pneumonia é feito pelo quadro clínico, sendo raio-x de tórax útil em caso de dúvida ou na avaliação de complicação. É imprescindível? Com certeza não. Mas nessa questãozinha meio maldosa, meio mal elaborada, essa era a resposta para a gente. Podem aparecer questõezinhas assim, estamos aqui para te mostrar. Próxima questão, SES Maranhão 2021. Qual o distúrbio? Bem direta, decoreba, se você quer decoreba tem que saber. Qual o distúrbio hidroeletrolítico mais presente nos pacientes com pneumonia por legionela? Decoreba, cara, não tem nem muito para onde ir.
Quando a gente está falando de legionela, a gente precisa lembrar da hiponatremia. E às vezes ele não vai nem te dar, vai te dar só um quadro de pneumonia e alguns exames basais. Você vai falar, pô, tô perdido, como é que eu vou saber? Vou botar um pneumococo, deve ser o mais comum. Mas falou para você, ó, não tivemos nenhum germe corado pela técnica habitual do Gram. Você pensa, poxa, deve ser um germe atípico. E colocou ali uma hiponatremia. Pô, então deve ser uma legionela. Só lembrando que em relação aos outros germes atípicos, com mais frequência ela pode fazer quadros mais graves, quadros um pouco mais robustos e difíceis da gente tratar. O paciente muitas vezes precisa ficar internado, tá beleza? Muita atençãozinha, legionela então, germe atípico, muitas vezes cursando com hiponatremia. Nosso grande CCQ é justamente esse. Show de bola? Próxima questãozinha, INEP revalida 2020. Um homem com 54 anos, transplantado renal há 3 meses, apresenta há cerca de 7 dias febre elevada de 40 graus, tosse pouco produtiva, escarro pouco purulento e dor torácica à esquerda. Procurou o serviço onde realizou o transplante de órgão, sendo observada a presença de febre elevada e ausculta pulmonar com estretores crepitantes difusos, além de semiologia compatível com derrame pleural à esquerda. O grande escarro não mostrou patógenos, mas apenas alguns polimorfos nucleares. E a TC de tórax realizado no mesmo dia revelou opacidades alveolares arredondadas e derrame pleural leve à esquerda. Como o paciente respondeu bem à administração de antitérmico, mantendo bom estado hemodinâmico e padrão respiratório satisfatório, foi liberado para casa com prescrição de amoxicilina e clavulanato. No entanto, após 4 dias de tratamento, mantinha-se febril, sem melhora do quadro clínico, e a nova TC revelou que algumas das opacidades parenquimatosas haviam evoluído com escavação central. Foi formulada a hipótese de pneumonia por Legionella pneumófila. Olha ela aí de novo. Tem esse aqui que a gente até discutiu um pouquinho só, não foi corado pelo Gram. E por que pensaram nisso? Tratei com amoxicilina e clavulanato e não melhorou. Se fosse um pneumococo, ia melhorar. O germe mais comum foi até um tratamento inadequado de início. Foi um erro porque esse paciente tinha um grande fator de risco que era imunossupressão. A gente olha para esse paciente de forma um pouquinho diferente, tá bom? E a gente até confirma isso. Poxa, se meu paciente, tratei com amoxicilina e clavulanato e não resolveu, é um germe atípico, é legionela e assim podem aparecer, pode ser cobrado de outras formas de você também. Mas vamos lá, qual antimicrobiano a ser prescrito? Sulfametoxazol e trimetoprim, levofloxacino, azitromicina ou doxiciclina. Quando a gente está olhando para germes atípicos, a gente vai lembrar da azitromicina, sim, que tem uma cobertura boa para germes atípicos, e lembra das quinolonas respiratórias. Qual que é a questão? Esse paciente aqui é mais enrolado. A monoterapia, a azitromicina, a gente pode até pensar aquele paciente que não tem comorbidade, está tratando ali pela primeira vez, não tem uso recente de azitromicina, vou mandar para casa, o paciente jovem, está super estável, pode ir só com ácido. Um paciente todo enrolado, imunossuprimido, transplantado recentemente, a gente vai cobrir bem esse germe atípico, vai cobrir a legionela e cobre outros gram-negativos, por exemplo, e também um pneumococo, cobre mais germes com levofloxacino. A gente tem sim que economizar quinolona respiratória, mas para esse paciente pode ter infecção por pseudomonas com mais frequência, a gente tem que cobrir com um pouquinho mais de atenção, tá beleza? E aí por isso a resposta para a gente é levofloxacina. Então lembrando, saber que a pneumonia por legionela pode ser tratada com levo, pode ser tratada com ácido? Pode, mas nesse paciente com mais gravidade a gente não quer correr esse risco, tá beleza? Imunossuprimido, transplantado, a gente vai olhar com um pouquinho mais de atenção. O grande CC aqui pra gente era esse. Próxima questãozinha, PSU de Minas 2021. Homem de 62 anos procura pronto atendimento com quadro de tosse produtiva, dor torácica ventilatória dependente, sensação febril de 3 dias de evolução. Diabetes mellitus tipo 2, insulino dependente, com nefropatia diabética com doença renal crônica estágio 3A, tá? Uma lesão um pouquinho mais avançada. Faz uso regular de enalapril, metformina, insulina e simvastatina, sem histórico de intercorrências clínicas no último ano. Ao exame físico apresenta-se alerta orientado e bom estado geral, pressão 125/80, frequência cardíaca levemente aumentada 103, respiratória 22, saturação 97 em ar ambiente, febril 38,3, glicemia capilar de 110. Expansibilidade reduzida em base do hemitórax direito, onde se observa maciçez à percussão, som bronquial e crepitações finas teleinspiratórias. Que capricho! Restante do exame físico, sem anormalidades relevantes. Realiza exames laboratoriais e radiografia de tórax. Hemoglobina 13,5, leucócitos 16.520, plaquetas 170, creatina de 1,38. Ai meu Deus,
já era renal crônico, não precisa assustar por conta disso não. Ureia de 20, potássio 4,7, sódio 136, pH 7,4, bicarbonato 23. Paciente com esse exame de imagem, com essa radiografia que colocaram aqui pra gente. Tem uma hipotransparênciazinha aí, bem bonitinha, bem delimitada, né? Vamos dar uma olhadinha. Considerando o quadro clínico exposto, assinale a alternativa que apresenta o conjunto de medidas mais adequadas a serem tomadas no atendimento sequencial desse paciente. Alta para domicílio com orientação de sinais de alerta, em uso de amoxicilina via oral, suspensão transitória da metformina e retorno em 48 horas para reavaliação. Alta para o domicílio com orientações de sinais de alerta e uso de amoxicilina, clavulanato e azitromicina por via oral e o retorno em 48 horas para avaliação. C. Coleta de escarro e bacterioscopia e cultura. Coleta de hemoculturas, início de ceftriaxona e claritromicina parenterais. D. Coleta de hemoculturas, amoxicilina e clavulanato, claritromicina parenterais e realização de toracocentese. Questãozinha muito boa. Por quê? Te deu um quadro clínico, não é um paciente basal, você já viu isso, e vai te perguntar, e aí meu amigo, vai para casa ou fica no hospital? Qual antibiótico você vai usar? Questãozinha bem legal, e assim são muitas questões sobre o manejo de pneumonias. Simbora então, vamos olhar. Alternativa A, alta para domicílio. Esse paciente pode ir para casa? Dá uma olhadinha aqui de novo, ó. O paciente está, frequência respiratória boa, pressão está normal, já tem disfunção renal, a creatinina tocadinha, nada de outro mundo. O paciente tem até 62 anos, um pouquinho mais de idade, não pontuou absolutamente nada pelo CURB. Ai, mas ele tem doença insulino dependente, diabético, caraca, ele é nefropata. Tá, mas ele não tem nada de gravidade. Claro, a gente vai orientar com mais carinho, vai prestar um pouquinho mais de atenção na possibilidade de complicar, orientar o paciente e a família, mas ele está bem, ele pode ir para casa, pode sim. E aí como é que a gente vai tratar ele? Vou pensar em fazer amoxicilina via oral e só? Paciente com comorbidades, a gente não pode fazer só um deles, né? Ah, vou fazer só azitromicina. Não, a gente vai utilizar amoxicilina e clavulanato com azitromicina, que a gente cobre bem, dá atenção para os atípicos, cobre bem todos os germes que a gente precisa, uma segurança um pouquinho maior, já que é um paciente que tem um riscozinho um pouco mais aumentado em relação a complicações. A gente estende essa cobertura um pouquinho e faz as duas. Essa resposta para a gente na letra B, ó. O paciente alta para domicílio, pode retornar em 48 horas. Hoje em dia a gente tem a opção de reavaliar esse paciente com telemedicina, dependendo do serviço, dependendo do acompanhamento, e vai ganhar amoxicilina e clavulanato com azitromicina, show de bola. A letra C, perdidos no espaço, né? Coleta de escarro, bacterioscopia, cultura, hemoculturas. Se fosse internado, você até coleta hemoculturas sim, paciente com pneumonia. Mas baciloscopia, coleta de escarro para bacterioscopia, não estamos falando desse paciente nesse momento, não vamos pensar em nada de tuberculose, não vamos internar, não precisa de hemocultura, a gente estaria pesando muito a mão. Não é o quadro desse nosso paciente que não pontuou nada no CURB 65. Show de bola? Não tem que fazer nada para tuberculose, que algumas questões vão te perguntar. É um quadro mais agudo, não é um quadro de um paciente sintomático respiratório. E a gente não precisa de hemocultura, nem coleta, nem gram, porque a gente vai mandar ele para casa, ele está bem. É diferente de um paciente que complica, que volta, o paciente se tratou inicialmente e não melhorou, ou um paciente tem um quadro grave. Internou, beleza, aí a gente faz até essas medidas sim. E aí poderia pensar também, lógico, ficou internado, vamos fazer antibiótico parenteral. Paciente da letra D, ó, vamos coletar cultura, amoxicilina, clavulanato, claritromicina e toracocentese, poxa, ó, ele pode ter um derrame pleural, ó, pelo exame físico, pela radiografia de tórax. Muito frequente a gente tem um derrame o quê? Parapneumônico. Como é que a gente trata isso? Antibiótico. Faz o antibiótico, estica ali seu antibiótico e esse paciente vai melhorar. Tá beleza? Não é todo derrame que a gente precisa drenar. É diferente se a gente tem suspeição de que esse derrame seja infectado. Isso a gente já olha uma questãozinha desse tipo. Quando que a gente precisa pensar nisso? Mas até se tiver um derramezinho, deve ser parapneumônico, o paciente está muito bem, está estável, vamos tratar um pouquinho, a gente reavalia ele em 48 horas para ver como é que ele ficou. Show de bola? Nossa resposta certa era a letra B, nosso grande CCQ. Saber que um paciente com doença renal, com pneumonia adquirida da comunidade tem indicação de terapia combinada. Tem comorbidade, não só doença renal, comorbidade, ó, hipertenso, é coronariopata, é diabético. A gente vai pensar em ter uma terapia um pouquinho mais completa. Não vai fazer só amoxicilina, não vai fazer só azitromicina. Show de bola? Próxima questãozinha, agora a gente vai para o SUS Bahia, última questão muito boa também.
2021, menina de 8 anos é trazida ao PA com dispneia e dor ventilatória há 4 dias, dor ventilatória dependente. Há 2 dias vem cursando com febre alta, não aferida, associada a calafrios e tosse produtiva. Radiografia de tórax mostra derrame pleural à direita. Indica o procedimento ser realizado tendo em vista que, após 1 semana de tratamento convencional adequado, não houve melhora do quadro clínico. O exame físico permanece o mesmo e a ultrassonografia de tórax revela septações. A gente acabou de falar, mandei meu paciente para casa, pacientezinha pediátrica, pode ir só com amoxicilina, ou só com azitromicina, ou amoxicilina e clavulanato, pode escolher. Tá bem? Tem nada de gravidade, vamos reavaliar. Você tratou 1 semana, não melhorou. Esse paciente que não melhora, a gente tem que pensar num derrame infectado. Porque se fosse um derrame simples, um derrame parapneumônico, só tratando a pneumonia ia resolver. Só que às vezes tem micro-organismo nesse derrame. Tá beleza? E quando tem micro-organismo, não adianta a gente só fazer antibiótico. Não adianta a gente fazer só uma toracocentese. Vai olhar aquele líquido, nossa, está de fato muito inflamado. Temos aqui, identifiquei um germe. Ainda bem que eu já tirei um pouquinho, não. Você tem que deixar o dreno ali nesse paciente para retirar aquele conteúdo, porque só o antibiótico ou só a toracocentese não são suficientes. Essa é a grande pegadinha, mas quem já viu isso uma vez, revisou isso com essa questão, você não vai cair nisso, não vai ser a toracocentese só. Então vamos lá. Opção A, toracocentese? Não, é pouco. Pleurostomia? Também não é para tanto. Pleurodese? Também não é para tanto. Se a gente vai pensar num paciente que tem derrame de repetição e por outras etiologias, paciente geralmente no contexto de neoplasia. Paciente com infecção, não. A gente drena e trata com antibiótico. Show de bola? O que a gente tinha para pensar que isso de fato era um derrame pleural complicado, um derrame infectado? 2 grandes parâmetros. Essa paciente não melhorou com o tratamento convencional adequado e essa paciente na ultrassonografia de tórax tinha septações. Pensa, a bactéria caiu no líquido pleural, está fazendo um monte de bagunça, inflamação gigante, faz umas traves fibróticas ali e esse derrame fica septado. Às vezes na radiografia pode mostrar um derrame que não escorreu, que ele fica aqui mais na lateral e na tomografia a gente consegue até dar uma olhadinha, perceber com mais boa delimitação esse derrame septado, esse derrame loculado. E a gente pensa que aí sim ele é infectado provavelmente, tá bom? O quadro que não melhorou vai cair para esse diagnóstico também. A gente vai fazer a toracocentese, sim, para estudar esse líquido, para aliviar se tiver um grande desconforto respiratório, mas para um paciente que tem um derrame septado, um derrame infectado, em PIEMA, a gente vai pensar em drenagem, tá beleza? Se esse aqui é grande aqui para a gente, identificaram empiema em caso de derrame pleural parapneumônico, o derrame complicado, sem resposta à antibiótico terapia, para indicar a drenagem torácica como conduta para resolver o quadro dessa nossa pacientezinha. Show de bola? Questões muito legais, algumas ruins, algumas mais difíceis, algumas mais elaboradas. Pneumonia cai bastante. Você tem que conhecer o padrão das questões. Aquele abraço e bons estudos.